Eu quero falar aqui nessa noite, meu irmão, com a ajuda do precioso Espírito Santo de Deus, na direção dele, na revelação dele. Eu quero falar sobre uma frase aqui para você que é o tema da nossa mensagem hoje. Não se esqueça de orar em línguas. Já vi gente já fazendo assim, ó. Olha para quem está do teu lado, fala: não se esqueça de orar em línguas. Não se esqueça de orar em línguas. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. O apóstolo Paulo diz: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. A palavra de Deus diz, Paulo achando que estava escrevendo somente para a igreja de Corinto, mas Paulo não sabia que essa carta também era para a igreja de Ourinhos. Disse: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que vocês que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo estava colocando, escute, que Paulo estava colocando em ordem a questão dos dons espirituais na igreja de Corinto. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Primeira coisa, qual o propósito, pastor, de escrever isso? É que Paulo estava colocando em ordem a questão dos dons espirituais na igreja de Corinto. Primeira coisa. Agora, por que, pastor, Paulo estava trazendo um alinhamento para a igreja de Corinto? Por quê? Porque os membros dessa igreja eram cheios de dons, cheios dos dons espirituais, porém eles não estavam usando esse dom com sabedoria. Eles eram cheios de dons, mas eles não estavam usando esses dons com sabedoria. Paulo então escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, tratando de várias outras coisas, inclusive de como eles vão lidar com esses dons. É por isso que Paulo escreveu. Paulo disse que gostaria que todos falassem em línguas, mas sua preferência era que eles profetizassem. Tanto que você lê o texto. Paulo disse: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que vocês profetizem. Agora, por que ele disse isso? Por que Paulo falou dessa maneira? Porque as línguas sem interpretação não levaria os ouvintes à edificação. Agora, a profecia no âmbito da igreja iria edificar os ouvintes. Quantos estão ouvindo e entendendo isso? Sendo assim, quando Paulo fala que quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, Paulo não está dizendo que é mais importante para Deus, que quem profetiza é maior para Deus, é mais importante para Deus. Não. Mas sim, Paulo está dizendo que esse dom é importante para aqueles que estão ouvindo. Paulo está dizendo no âmbito culto, no âmbito igreja. Para nós entendermos melhor aqui, é importante você se ligar a essa ilustração minha. Vamos imaginar que eu chego aqui e falo o seguinte: assim diz o Senhor, daqui um ano essa igreja de 100 vai para 1000 pessoas, 1000 membros.
E essa igreja, muitos, como Deus vai precisar usar pessoas para contribuir financeiramente para essa casa, todos que estão desempregados aqui, na semana que vem, já arrumarão empregos. Aqueles que são formados, o que vai acontecer? Eles vão arrumar emprego nas suas áreas e a prosperidade vai fazer hiper, mega, plus, alfa parte da vida de vocês. Quantos foram edificados com isso? Quantos foram edificados com isso? Isso é profecia, gente. Não. Escute, espera um pouquinho. Eu só dei um exemplo. Isso é profecia. Agora, se eu chegar aqui e falar Chacanturi Manderi, Halasuke Mandiri, Halaramanto, Rokotori Barabateri Calabá. Quantos foram edificados? Você entendeu alguma coisa? Hã? Você entendeu nada. Por isso que Paulo está dizendo, na igreja, tem que ficar atento ao que eu estou falando aqui. Na igreja, eu prefiro que vocês profetizem, porque a profecia traz edificação para os ouvintes. Já as línguas, vocês não entendem, então não traz edificação para as pessoas. Então Paulo estava colocando em ordem essa questão, a questão dos dons, dom de profecia, dom de línguas. Agora, a profecia nós ouvimos em nosso idioma, enquanto as línguas nós não entendemos nada, pois se trata de uma linguagem sobrenatural, ou seja, desconhecida a nós. O que eu falei aqui agora foi em línguas mesmo, não fingi, foi em línguas mesmo. É uma linguagem sobrenatural, é uma linguagem que nós não entendemos. Então, uma outra coisa que a gente precisa entender também é que Paulo não estava falando mal das línguas. Paulo não estava falando mal do falar em línguas. Paulo só estava alinhando. Por que nós estamos falando de Paulo? Porque ele é o escritor da igreja de Corinto. Agora, o Paulo estava dizendo uma coisa, que línguas estranhas, o culto inteiro não edifica os ouvintes. É isso que ele estava falando. Mas ele não estava dizendo mal, falando mal das línguas. Quantos estão me entendendo até aqui? Em nome de Jesus. Agora escute uma coisa, se Paulo tivesse proibindo o falar em línguas, ele não diria o que ele disse no versículo 39, do mesmo capítulo 14. O que diz no versículo 39? Nós vamos projetar aqui para você ver. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Eu mostrei para você aqui que o problema que Paulo não estava proibindo o falar em línguas, tanto que ele ensina, busque o profetizar, mas não proíbam o falar em línguas. A igreja que proíbe ou não ensina sobre o falar em línguas é uma igreja que está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos incentiva a respeito do falar em línguas, mas claro, com sabedoria, usando de uma forma correta. Entenda uma coisa, línguas estranhas não é um problema. O problema é quando a reunião dos crentes não tem ordem e decência. Você entendeu isso? Línguas estranhas não é um problema. O problema é quando não tem ordem e decência. O problema é quando não somos instruídos na palavra em como usar os dons de modo correto. Por que nós estudamos nessa igreja? Por que nós meditamos na palavra nessa igreja? Por que nós fazemos cursos nessa igreja? Por que a gente medita na palavra? A gente não quer lidar com a questão da emoção, ficar falando para você, levar você no emocionalismo. A gente quer fazer com que você entenda a palavra. Por quê? Porque quando a gente entende a palavra, a gente tem luz e a gente vai saber, então, como operar, como andar com o Senhor, como andar na vontade dEle, como operar nos dons que Deus colocou em nós. Ou seja, nós vamos ser completamente alinhados com a vontade de Deus. Quantos desejam errar? Ninguém deseja errar. Nós desejamos acertar. Só que só acerta quem conhece o caminho, as instruções
Deus está aqui nos dando instruções preciosas, e quem quiser pegar, que pegue em nome de Jesus. É por isso que Paulo disse, no versículo 23 de 1 aos Coríntios, olha lá no versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? O que Paulo está dizendo, alguns já estão entendendo aqui o que Paulo está ensinando e aquilo que o Espírito Santo está ensinando a nós, é que imagina só, nem todo mundo que está aqui no nosso meio conhece a respeito das coisas espirituais e são crentes. Às vezes as pessoas vêm nos visitar, agora só imagina só, você que é crente, chama um parente seu que não é crente, não conhece, mas a hora que o seu parente entra, tá todos nós aqui, 1 hora e meia, 2 horas. E aí, meu parente, você gostou? Gostou do quê? Eu vi uma confusão que só. É um bando de corintiano lá. Só doido. Você é doido? Tudo louco. É isso que o texto está dizendo, gente. É isso que o texto está dizendo. Por isso que Paulo estava dizendo que as reuniões de vocês causam mais mal do que bem. Porque vocês não estão sabendo. Vocês não estão sabendo como oferecer um culto a Deus. Eu já entrei em igreja assim. Você já entrou? Não precisa responder. É por isso que ele está dizendo isso. É por isso que ele está instruindo. Pastor, então não pode falar em línguas na igreja? Não é isso que eu estou falando, não. Pastor Coutinho falou que não pode falar em línguas na igreja. Não é isso que eu estou falando, não. Não tem nada a ver com isso. É claro e deve falar em línguas na igreja, porém com sabedoria. 3 situações permitidas para você falar em línguas na igreja. Primeira, quando há interpretação. 1 Coríntios 14, 27, diz, se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Também não é todo mundo. Alguém se levanta aqui, porque não adianta nada. Irmão Nicolas se levanta aqui e começa e vai e senta. Que edificação que ele trouxe para nós? A Bíblia está dizendo que se houver interpretação, se houver intérprete, então fale em línguas. Por quê? Porque a língua, a interpretação de línguas vai ser edificante para a igreja. O fulano fala em línguas, um idioma sobrenatural que nós não entendemos, mas o intérprete traz no português a edificação. No Natal de 2017, se eu não me engano, nós estávamos num culto onde tinha um casal de missionário. E ele começou, eu não lembro se foi ele que falou em línguas, quem que interpretou lá? Foi? Ok. Obrigado, pastor. Ele começou a falar em línguas, e ela começou a trazer a interpretação. Essa igreja acontecerá assim, assim, assado. Ele ramandorokosuri. Essa igreja acontecerá e tem se cumprido aquilo que eles profetizaram. Não profetizaram, pastor, é interpretação, profetizaram em línguas. As línguas para interpretação, ela é equivalente à profecia. A diferença é que a profecia sai no português, as línguas saem nas línguas e alguém interpreta, ou a própria pessoa que liberou as línguas interpreta. Quando estão entendendo, diga amém. Um dia eu estava ministrando aqui, tinha um cara que eu nunca vi na minha vida, ele estava visitando a nossa igreja, e ele estava falando em línguas, eu senti de chamá-lo, dar o microfone para ele e falar, entrega o recado para a igreja. Ele começou, essa igreja vai viver num tempo novo e tal, deu a mensagem, foi lindo. Quem estava aqui esse dia? Isso é línguas para interpretação. Essa é uma
dos momentos permitidos para falar em línguas na igreja. Mas eu disse que tem 3. O segundo, consigo mesmo e com Deus. Quantos estão dormindo, digam amém. Consigo mesmo e com Deus. 1 aos Coríntios 14, 28, você não pode sair daqui nessa noite e dizer o seguinte: pastor Coutinho diz que só pode falar em línguas, tem igreja que ensina assim, que só pode falar em línguas se tiver intérprete, se não tiver, não fale. Mentira, não estou dizendo isso. Falei que essa é um aspecto, um modo, uma forma, mas tem a segunda. A segunda é consigo mesmo com Deus. Na igreja, pode falar em línguas? Consigo mesmo e com Deus você só não pode, mas você deve falar em línguas. 1 aos Coríntios 14, 28, diz o seguinte, 1 aos Coríntios 14, 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Aí, pastor, é para ficar calado na igreja, mas esse calado significa o quê? É só continuar o versículo, gente. Vírgula, falando consigo mesmo e com... O que é isso? Sem atrapalhar ninguém. Porque não adianta eu estar pregando aqui, você vai atrapalhar todo o culto, meu irmão. Vamos ter que pedir para o obreiro falar: Carminha, Karma, vai lá na sua casa, ora lá decide na sua casa, que aqui é o momento da palavra, a palavra está comigo, você não deve falar. É assim, pastor? É assim. Nossa, pastor Coutinho, que chato. É dessa forma mesmo. Tem outro jeito. Agora, um dia eu ouvi alguém ensinando e pensa numa desonestidade. Quantos estão me ouvindo? Pensa num desonesto, um mestre desonesto. Ele disse: se não houver intérprete, fique calado na igreja. E ponto. Ele deu ponto aonde não tem ponto. Ele disse: está vendo, se não tem intérprete, fique calado na igreja. Ele queria dizer, então essas igrejas aí que ficam falando em línguas são igrejas farsas, e papai começou ali, tal. Aí um cara que não gosta, a gente precisa amar as escrituras e comer a Bíblia, amém? Ah, mas eu não sou pregador, meu irmão, quem disse que você precisa comer? Ai. Quem disse que você precisa... O que foi, pastor? Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci nada, rapaz, escuta aqui. Quem disse que para ler a Bíblia você precisa ser pregador? O crente precisa conhecer a palavra, que o crente não conhece a palavra, misericórdia. Precisa conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, o pregador vai bem quando conhece a palavra? Claro que vai, mas o empresário vai super bem quando conhece a palavra também. O pai de família vai super bem quando conhece a palavra. Todos vão bem quando conhecem a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: apresente, saiba se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a palavra de Deus. Você precisa saber manusear bem a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você ficar atingindo o irmão ou usando o outro. Ah, você disse isso e querendo derrubar o outro. A palavra de Deus é para você edificar o outro, meu irmão. É para você construir alguma coisa na vida do outro, meu irmão. Não é para você ficar sabendo também, para você ficar discutindo, não, ficar discutindo ponto e sabendo que... Não. É para você conhecer e ser preciso na palavra da justiça. Agora, a gente não pode parar. Olha lá, intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que é esse consigo mesmo e com Deus, pastor? Já falei. Enquanto eu estou ouvindo uma pregação, enquanto eu estou ouvindo um louvor, eu estou aí no banco orando em outras línguas. Eu posso fazer isso, pastor? Claro que pode, não só pode, mas deve, sem atrapalhar ninguém, sem atrapalhar o vizinho, só querer pra caramba. Mas tem efeito falar em língua? O efeito não é só quando eu grito em línguas? Claro que não. O efeito não está na altura da sua oração, mas está na linguagem de oração, que é a linguagem sobrenatural da fé, oração do Espírito Santo, que faz com que você e eu entremos mais profundo em Deus. E é isso que o Senhor está chamando pessoas aqui neste lugar. Se você é empresário, ore em línguas. Se você trabalha em qualquer outro lugar, ore em línguas. Se você é pregador, ore em línguas. Se você é filho de Deus, ore em línguas. Por quê? Porque há algo poderoso para acontecer nas nossas vidas. A terceira situação permitida de você orar em línguas é no momento do enchimento de poder. É no momento do
do fogo. Ninguém falou amém? É o momento em que a chapa está esquentando. O fogo, aleluia. Esse é o momento. Geralmente é o quê? Após a nossa ministração, após a nossa pregação, que todos entenderam a pregação, a gente vai para o louvor. E aí esse é o momento. Aí já não tem essa de... Já ficamos 1 hora pregando. Agora é o momento de vai. Aí pode todo mundo falar em línguas, porque está todo mundo buscando. Esse é o momento. Por isso que Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, não 1, 2 ou 3. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você não pode sair daqui dessa noite dizendo o seguinte: pastor Coutinho disse que não pode falar em línguas. Não é isso? Nada a ver. Pastor Coutinho diz que não pode, mas no final eles oram em línguas lá doidado, o fogo cai, é um que cai para lá, outro cai para cá, que é isso? Mas você precisa considerar o momento de louvor, a abertura que nós tivemos, o momento de louvor, você precisa considerar 45 minutos que nós tivemos ministrando a palavra de Deus aqui no entendimento, para você crescer na fé, e depois então nós fazemos um momento de busca que todo ser humano precisa, ou melhor, também, todo crente precisa buscar o fogo do Espírito Santo. Gente, tem igreja hoje pentecostal, que leva o nome pentecostal, que não buscam mais o poder do Espírito Santo. Tem crente que não busca mais o poder do Espírito Santo. Por quê? Na época eu era menino, eu buscava, mas agora eu cresci, né, pastor? Agora, para com isso daí, minha irmã, para com isso daí, meu irmão. Toda a nossa vida cristã, nós precisamos buscar sempre o poder do Espírito Santo em nós. Leia o livro de Atos e você vai entender todos. Pastor, mas eu errei muito, pequei muito, fiz tantas coisas erradas na minha história, na minha vida. Meu irmão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Volte a buscar o fogo do Espírito Santo. E se você não buscou, nunca buscou, passe a buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ser muito melhor em todas as áreas da sua vida. Busque. Jesus disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Jesus estava falando sobre o quê? Continua o texto para você ver. O Pai dará o Espírito Santo para todos aqueles que quiserem, desejarem, pedirem. Culto hoje 9 horas acaba, eu já vou para minha casa e... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A ideia de buscar o fogo, o poder do Espírito Santo, não é uma ideia minha, não. Essa é a ideia do próprio Jesus. Jesus sabe o quanto isso é necessário para as nossas vidas. Gente, você vai aconselhar, tem que ter fogo do Espírito Santo. Você vai cantar, tem que ter fogo do Espírito Santo. Você vai dar aula para as crianças, tem que ter fogo no Espírito Santo. Você vai dançar, tem que ter fogo no Espírito Santo. Você vai para a rua, tem que ter fogo do Espírito Santo. Tudo tem que ter. Você vai trabalhar, tem que ter fogo, o poder do Espírito Santo sobre você. O que te fez parar? O que te fez? Aqui está dizendo o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Era cerca de 120 pessoas. Só que escute, 120 desfrutaram disso. Mas quantos viram Jesus nesse contexto? 500 pessoas. Mas 120 é que viram. 500 menos 120, 380. Cadê as outras 380 pessoas? Você quer fazer parte dos 380? Que conhece tudo. Sabe que Deus é fiel. Sabe que Deus é poderoso. Sabe que Deus... Mas você nunca dá um passo a mais. Ou você quer fazer a parte dos 120, que sabe que Deus é fiel, sabe que Deus é poderoso, e você dá o passo que Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer fazer parte de qual grupo? Dos 120 ou dos outros 380? Querido, eu vou te falar uma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dias da minha vida, o que eu quero mais é buscar o Senhor. O que eu quero mais é mais dele, mais do poder dele. Eu quero mais intimidade com ele. Eu quero mais caminhar com ele em nome de Jesus. Crente em Jesus Cristo. Crente em Jesus Cristo. Meu irmão. Busque o poder do Espírito Santo sobre você. Busque. Essas são as 3 situações.
em que devemos orar em línguas quando há intérprete, ou quando não há, fale consigo mesmo e com Deus, baixinho, orando em línguas, e no momento que todos estão buscando, no momento de enchimento do poder. Agora, a grande pergunta, a pergunta crucial para a nossa mensagem aqui de hoje é: por que é bom orarmos em línguas, pastor? Por que é bom orarmos nas línguas espirituais? Por quê? A resposta está em 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4 diz algo aqui impactante. Diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu já expliquei o profetiza aqui no momento culto. Eu quero ficar nas línguas agora. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Volte no meu exemplo. Se eu falar, quem entendeu e foi edificado? Ninguém, mas eu fui edificado. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Você consegue repetir isso? Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Agora, uma coisa interessante aqui é que a palavra de Deus diz que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, não é somente o nosso espírito que recebe edificação, mas todo o nosso ser. Quando você ora em línguas, a Bíblia não diz quem ora em línguas, o seu espírito é edificado. Não, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Que diferença faz? Toda a diferença, meu irmão, porque você não é só espírito. Segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, dimensão espiritual, comunhão com Deus. Alma, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias. Pode tirar o texto. Nossa memória, nossa corpo, é isso que você está vendo, é isso que você vê no espelho. Nós somos isso, espírito, alma e corpo. Pegou essa que vocês estão olhando aqui? Oh, maravilha, achei que tinha alguma coisa. Estou pregando, vocês estão... Será que tem um X-bacon aqui em cima aqui? Uma pizza passando, que nem o Tony mandou aqui de uma picanha sendo cortada assim. Ó, o Tony já quase falou em línguas ali. Você é espírito, mora num corpo e você tem uma alma. Para que o senhor está dizendo tudo isso, pastor? Justamente para dizer que quem ora em línguas edifica espírito, alma e corpo. Por que devo orar em línguas? Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Jesus é fiel. Se o que a Bíblia diz é verdade, e ela diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, e o si mesmo é o espírito, alma e corpo, ou seja, quando oramos em outras línguas, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo é edificado. Quando você ora em línguas, meu irmão, todas essas áreas são atingidas quando nós praticamos orar em línguas. A oração em línguas traz benefícios para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Agora escute uma coisa, se você praticar oração em línguas, se você quiser levantar a mão para receber isso, se você praticar a oração em línguas, você será forte na comunhão com Deus, terá a mente iluminada, se tornando cada vez mais sábio e inteligente, e terá vigor em seu corpo para caminhar cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Ore em outras línguas. Não é chegar aqui num domingo e mandar uma rajadinha, como diz um pregador um dia, uma jarradinha. Não. É para todos os dias da sua vida. Tem gente que acredita que orar em línguas é só no momento dessa busca aqui no final do culto. Ou você pode orar em línguas lavando louça na tua casa. Gente, acredita no que eu estou falando? Você pode lavar. Você pode orar em línguas lavando teu carro.
Todos os momentos da sua vida, você pode, não só pode, mas deve orar em línguas. Porque quando você ora, está trazendo edificação. Você pode estar na fila do banco, coloca com sabedoria, né, gente? Coloca a mão na boca e... Hã? Você pode estar dentro de um ônibus ou dentro do avião, orando em outras línguas. Pastor, mas não sinto nada, pastor. Quem disse que você vai sentir alguma coisa? Não é para sentir nada. O que você precisa é crer na palavra que diz que quem ora é edificado. O que nos motiva não é o sentimento que vamos sentir ou não. O que nos motiva é a declaração da palavra que diz que quem ora é edificado. Então, se é edificado quem ora, o que o crente vai fazer? Orar em línguas. Estou triste, pastor, não consigo orar. Consegue, ore em línguas. Estou alegre, pastor, ore em línguas. Em todos os momentos. Você não vê o porquê que o diabo ataca tanto esse tema? Você não percebe por que uns falam que é língua, esse negócio não existe não, esse negócio aí é do diabo, esse negócio, você não percebe? Até quando você vai deixar o inimigo roubar a revelação da palavra de Deus? Estou trazendo aqui a palavra de Deus para você. Estou trazendo aqui dizer para você, ore em outras línguas e entre numa nova dimensão da sua vida. Está aí a dica. Eu não posso ir mais além disso. O que eu posso é lançar semente, você que sabe. Como que faço isso, pastor? Separe um tempo diariamente para você se dedicar na oração em línguas. Separe um tempo. O que eu gosto de fazer é colocar louvores. Enquanto o louvor toca, eu vou orando em línguas. É que na sua cabeça, na cabeça de muitos, quem ora em línguas é o espiritual. Não, eu oro em línguas porque eu sou fraco. E eu preciso da presença do Espírito Santo movendo e me chacoalhando, para que eu não saia do caminho em momento nenhum. É por isso que eu oro em línguas. É por isso que eu dependo das coisas espirituais. Por isso que eu jejuo. Por quê? Não é porque eu sou bom. É porque eu preciso ser crente. Eu tinha um pastor de teologia lá, um professor fantástico, já está na glória. Eu dizia para ele, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Ele falava, estou querendo ser crente que nem você. Ele era muito gente boa. Eu falei, se o senhor não é crente, então lascou eu então. Por quê? É um modo de dizer e de reconhecer que nós não somos bons em nós mesmos. Que nós dependemos sempre. Quem ora, antigamente eu achava, tinha cada pregador, não aqui, né, gente? Mas era, meu Deus, lembra, Rose? E chegava lá e ele, eu falava, meu Deus, o Deus ama mais esse cara do que eu, porque eu até agora não consigo falar em línguas. Até agora eu não falo em línguas. E o cara, rapaz, esse cara. E quando vinha aquelas experiências, então, que o cara falava, eu entrei, estava no monte, o tronco acendeu, iluminou, as plantas iluminaram, e começou aquele fogo vir. Eu falava, eu nunca vi isso na minha vida, então eu acho que Deus não está comigo, não é possível, eu era um novo na fé. Gente, não é no ver, é no crer. É no crer. Você pode ter sua vida mudada, transformada com as práticas espirituais, inclusive sobre a oração em línguas. O recurso de orar em línguas, pastor, é para todo crente? Sim, para todo crente. Todo aquele que é salvo em Jesus Cristo oram em outras línguas, podem orar em línguas. Todos, todos. Todos, pastor, todo o crente. Todo crente deve buscar o enchimento de poder, o poder do alto. Deve vir para o culto e dizer, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito. Aí eu fui batizado com o Espírito, né, pastor? Quando eu passei pelas águas do batismo, não, uma coisa é esse batismo, outra coisa é o batismo com fogo. Eu fui batizado com o Espírito, né, pastor? Porque quando eu fui batizado no corpo de Cristo, eu já fui salvo, então eu já fui batizado com o Espírito Santo. Uma coisa é a salvação, outra coisa
é o enchimento de poder. Quantos anotam isso nos seus corações? Quando Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, para que a promessa do Pai se cumpra na vida de vocês, até vocês serem cheios do poder, ficar em Jerusalém. Quando Jesus disse isso, os discípulos já eram salvos. Se enchimento do poder significa salvação, não entendo por que Jesus disse isso. Eles já eram salvos. Lá em João 20, Jesus soprou o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo. Em Atos 2, foi o poder do alto descendo. Querido, há um recurso maravilhoso para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual: a oração em outras línguas. Passe tempo orando em outras línguas. Pastor, estou orando, o que vai acontecer? Eu orei 3 dias, o que vai acontecer com a minha vida? É a vida inteira orando, vai orando. Vai orando. Pastor, eu quero que o fulano mude. Vai orar em língua, você vai ver Deus mudar você. Pare de olhar para o fulano. Você está orando em línguas, e Deus mudando, transformando. Pastor, passei a orar em línguas e vi uma mudança. Qual? Minha boca começou a doer. Está no caminho certo. Vai doer mesmo. Vai dar sede. Leva uma garrafinha de água e ore. Não tenho tempo. Mentira. Tem tempo sim. Arruma tempo aí. Interessante que as pessoas falam que não tem tempo, né? Vou citar um exemplo, vai ser muito pesado. Não vou citar não. Mas você sabe que tem situações que você arruma tempo e vai. É ou não é? Ah, pastor, então, né? Está aí, o recurso está aí. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. A nossa alma recebe iluminação, edificação. Eu vou te falar, hein? Se o corpo faz parte do si mesmo e também é edificado, eu jogaria que até mais bonito você vai ficar se você orar em línguas. A esposa vai orar para você e vai dizer o seguinte: você está um gato, hein? Você vai falar: Sorakamandarás. Você vai economizar até em cremes. As células que estavam já morrendo, algumas coisas, você vai receber vida no seu corpo aí. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós, que Ele fez habitar em nós, vivifica o nosso corpo mortal. Nós recebemos vida no corpo. Não tem espaço para doença nem enfermidade. Nosso corpo recebe vida de Deus. Bota em práticas aí. Posso falar no pensamento, pastor? Não é oração em cérebro, é oração em línguas. Solta, soque mandarabaca. Mas pastor, busquei e nunca encontrei. Mentira. Quem está mentindo? Você ou Jesus? Aquele que busca encontra, ele disse. É que o problema, gente, que muitos caem naquilo. Eles querem merecer o dom de Deus. Eu vou jejuar, subir um monte, e aí quando eu estiver pronto, aí Deus vai me dar. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça dele. Gálatas capítulo 3. Quem está aí? Aleluia, pode dar glória a Deus aí para eu achar aqui o texto que apareceu agora. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Olha o que o texto bíblico diz. O Paulo faz uma pergunta para a igreja, para os Gálatas, para a igreja da Galácia. Gostaria de saber apenas uma coisa. Olha a pergunta de Paulo. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Sabe o que está dizendo? Foi a sua performance ou os seus braços que conseguiram comprar a unção do Espírito ou foi por ouvir por fé? É óbvio que é ouvir por fé, tudo que nós recebemos é pela graça.
Enquanto você tentar comprar, pastor disse que agora para eu receber o poder do Espírito eu preciso subir no monte. Aí você sobe, recebe nada, você volta, e agora tem que fazer o quê? Tem que jejuar. Então você vai, jejua, e agora? Não, você não, você pode subir no monte, você pode orar, você pode dar seu dízimo, você pode fazer todas essas coisas, mas não para comprar o favor de Deus, ou para comprar a unção de Deus, porque a unção de Deus você não compra. Você recebe as línguas, o poder do Espírito sobre você, no ouvir por fé. Sabe o que é isso? Eu estou pregando aqui, você está dizendo amém, é isso mesmo, eu creio nesse daí, ó, é isso que ele está falando mesmo, eu recebo agora. Se isso aqui é para mim, então eu recebo em nome de Jesus. Se é verdade o que o pastor está falando, eu recebo aqui em nome de Jesus. É que o problema é que quando a gente está pregando, tem gente, será que é assim mesmo? Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Deus não vai conseguir fazer nada por você, se você ter esse coração fechado. Não é bem assim não, hein? Quando a gente está falando de finanças, não é bem assim não, hein? Quando a gente está falando de dons espirituais, não é bem assim não, hein? Quando a gente está falando de alguma coisa, não é bem assim não, hein? Aonde você vai parar desse jeito? É por ouvir por fé. É por isso que sempre quando eu escuto, eu falo, eu recebo essa palavra. Eu pego essa palavra, eu creio nessa palavra, essa palavra é para mim. Se Deus falou que esse poder está disponível para mim, que as línguas estão disponíveis para mim, eu vou receber, eu recebo aqui no nome de Jesus. Se Deus diz que o dom da profecia está disponível, eu vou receber em nome de Jesus. Pastor, então como recebe? Crendo, gente. Crendo. Quando eu li o texto dizendo, tudo aquilo que você pede, você já ora agradecendo, já que você já recebeu. Eu falei, está aí. Eu falei, Deus, eu que ficava no meu quarto lá, batendo no chão, dando soco no chão, buscando, Senhor, eu quero, me batiza com fogo, me batiza, Senhor, com o teu Espírito, eu quero falar em outras línguas, batia, nada acontecia, mas quando eu entendi esse verso, eu levantei a mão e disse, Senhor, eu passo a falar em línguas agora, porque eu já recebi já em nome de Jesus. E aí comecei a liberar, e até hoje, anos depois, liberando a linguagem sobrenatural. É isso. Deus pode te empurrar no propósito que Ele tem para a sua vida, se você orar em outras línguas. Deus pode arrancar você do labirinto, que você acha que não tem mais saída, não tem mais jeito, através da oração em outras línguas. Deus pode fazer com que você desfrute da boa, perfeita vontade dEle, se você orar em outras línguas. Ore em outras línguas e seja edificado. Todos vocês podem orar. Todos vocês podem liberar a linguagem. Mas eu só falo papapá, pepepé, pastor. Não interessa, meu irmão, se é papapá ou pepepé. Para Deus, isso daí é uma frase, é um texto. Fique em pé. E comece a agradecer pela palavra de Deus.